Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos nesta quarta-feira, 21 de agosto, juntos por aqui, torcendo para que você possa ter luz e paz neste caminho de quarta-feira ainda bastante iluminada e quente, pelo menos em grande parte da região sudeste do Brasil. Ontem, uma terça-feira com pinta de quarta, uma terça-feira com estilo de quarta, porque normalmente na quarta você tem decisões, você tem apreensões, você tem vitórias e derrotas para serem sentidas, vitórias para serem celebradas, mas a terça-feira foi de classificações doloridas, de pressão no limite, de pulsação a 180 batimentos por minuto. Foi assim, tanto com o Corinthians quanto com o Fluminense, mas é sempre interessante quando você sofre, quando você é pressionado, mas que lá na frente você termina como o vitorioso. Sofrer e vencer, obviamente, é infinitamente mais interessante do que sofrer e perder. Quis o destino e também o mérito que, primeiro, o Fluminense garantisse a sua classificação diante do Grêmio, numa partida dura, numa partida onde o Fluminense foi infinitamente melhor, principalmente nos primeiros 45 minutos. O time do Grêmio realmente melhora na segunda etapa, mas não o suficiente para garantir o empate e, por conta disso, vitória do time do Fluminense por 2-1, que leva a partida à decisão de penalidades máximas. E isso significa que sempre você tem apreensão, sempre você tem aquela ideia de que quais serão os eleitos. Por quê? Porque, na minha opinião, penalidade está muito distante de ser lotérica. Penalidade é treinamento, é convicção, é determinação do treinador em relação a quais serão os cobradores. Repito, se todos os jogadores estão aptos para no dia 5 receberem os seus salários, todos eles têm que estar aptos também a cobrar penalidades máximas. E aí, qual é a decisão? A decisão é do jogador? Óbvio que não. A decisão é do treinador, de acordo com o treinamento. Por quê? Porque, eu repito, se você vai para uma decisão de mata-mata, onde, em tese, há uma possibilidade real de que a sua classificação ela venha através da penalidade máxima, é obrigação do treinador ter uma parte diária do treinamento, e não é uma vez, duas, não, uma parte diária ao longo de 10 dias, onde você tem treinamentos de penalidades máximas. E nas grandes comissões técnicas, que é o caso de todas as grandes equipes do futebol brasileiro, você tem 2 auxiliares no mínimo. Então, os seus auxiliares serão responsáveis por te apresentar o scout das penalidades máximas. O jogador nem vai saber, vai cobrar todo dia lá 20 penalidades máximas, todos vão cobrar, você vai selecionando dos 20 do grupo daqueles que em tese estarão na partida, você vai selecionando 10, depois vai selecionar 6, 7, 8 e vai ter os melhores. E dentro destes melhores, você no dia do jogo e da necessidade, você vai escolher quais serão os batedores. E vai dizer, atenção Antônio, você vai bater porque o seu índice de aproveitamento no treinamento foi de 92%. Então você vai começar a batida. O nosso melhor batedor, em tese, será o último, mas caso o nosso segundo batedor perca a penalidade, você passa a ser o terceiro a cobrar. Você determina aquilo que vai acontecer. Não é o jogador que vai determinar o que vai acontecer, é o treinador que vai determinar quem vai bater. E para um jogador não bater, ele tem que ter coragem de, no meio do grupo, dizer: professor, pessoal, eu estou amarelando. Eu tô com medo, minha perna tá tremendo, eu não tenho condição de bater esse pênalti. Ele vai ter que olhar na cara de todos os seus companheiros e dizer exatamente isso, porque senão ele está determinado que ele será o batedor, porque durante os treinamentos o aproveitamento dele foi melhor do que o dos outros. Simples assim.
todos somos profissionais, não dá para brincar numa hora dessa. Então, esta é uma convicção que eu tenho, que cada vez ela está mais aprofundada, cada vez ela está mais confirmada, principalmente depois de tudo que vi na Copa do Mundo disputada no Catar, depois do que vi recentemente em relação, inclusive, à seleção brasileira na Copa América. Não existe outra alternativa que não seja a determinação e a escolha feita pelo treinador. Isso aconteceu com o Fluminense, isso aconteceu ontem também com o Corinthians. Não digo que não tenha acontecido tanto com o Grêmio, como também com o Bragantino. Imagino que o Pedro Caixinha, que eu conheço mais de perto, tive a possibilidade de conversar com ele ao longo de uma jornada inteira de treinamento. Eu imagino que ele tenha determinado os cobradores. Mas o que neste momento conta é a ideia de que você não tem a garantia do sucesso na cobrança de penalidades máximas, mas você tem que ter a convicção de que está tomando a melhor decisão na escolha e que esta decisão é do treinador. Isso valeu para o Corinthians ontem, valeu também para o Fluminense, poderia ter sido de maneira contrária, mas não foi. Quis o destino que Fluminense e Corinthians avançassem, e eu digo mais, avançassem por mérito às quartas de final dessa competição tão importante, tanto na Sul-Americana quanto é o caso do Fluminense na Copa Libertadores da América. E é muito interessante porque existe também um componente de destino nestas classificações. Quando o Mano Menezes assume o Fluminense, foi uma grita quase que geral e restrita. Por quê? Porque o Mano tem convicções futebolísticas muito diferentes do seu antecessor, no caso o Fernando Diniz. Então, existiria aí uma dúvida em relação a como o Ganso vai interpretar este novo treinador, como o Marcelo vai interpretar esse novo treinador, como o Felipe Melo vai interpretar esse novo treinador. E eu tinha a convicção de que este é um problema dos jogadores, não do treinador. O treinador, Mano, ele tem convicções próprias, ele tem ideias de jogo próprias, ele tem ideias e modelos que levaram a ele a ser um treinador vitorioso e por conta disso foi convidado e contratado a trabalhar no Fluminense. E não por conta disso, mas principalmente por conta do seu retrospecto, do seu modelo, da sua ideia, ele fez mudanças muito radicais no time do Fluminense, que foi rejuvenescido, e estas mudanças estão trazendo resultado. Não é só por conta da classificação de ontem às quartas de final da Libertadores, é também por conta desta classificação. Mais do que isso, você tem um Fluminense que foi observado e que foi pego pelo Mano Menezes na última colocação do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o time ainda não consegue respirar fora do Z4. É verdade, mas a situação hoje é infinitamente melhor do que quando o Mano Menezes assumiu. Lembrem-se, 7 jogos no Campeonato Brasileiro com o Mano, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quem imaginaria que o time do Fluminense pudesse ter um retrospecto no Brasileiro, que é duríssimo, como esse? Quem imaginaria que o Fluminense, na draga em que estava, poderia avançar às quartas de final de um campeonato tão duro e tão competente e tão qualificado quanto a Copa Libertadores da América? Este é o Fluminense, que quis o destino fosse comandado agora por Mano Menezes. Quem imaginaria que um jovem goleiro, grande, alto, que vinha de uma pequena equipe de Portugal, que não havia feito sucesso lá no Flamengo, pudesse se transformar no histórico Hugo Souza, que ontem foi grande responsável pela classificação do Corinthians às quartas de final da Sul-Americana, fazendo inclusive algo que o Cássio jamais fez, defender 3 penalidades numa só partida, ou seja, rapidamente ele coloca o seu nome na história. Quis o destino que ele não viesse substituir ao Cássio, quis o destino que ele viesse substituir ao também gigante de 2,04 metros, o Carlos Miguel, que era unanimidade no Corinthians, entre os mais de 20 milhões de torcedores do Corinthians, que o Carlos Miguel deveria ter ficado. Mas quis o destino que Hugo Souza viesse para fazer história no Corinthians. Quis o destino que, neste momento, o Carlos Miguel, tão qualificado, esteja como reserva no Nottingham Forest, lá da Premier League,
do futebol inglês. Resumo da ópera: tem coisas que controlamos, outras que pensamos controlar, mas que infelizmente não temos esta capacidade. Qual é a ideia desta história toda? A ideia de que a gente tem que ter controle sobre aquilo que podemos resolver. E quando não podemos resolver, temos que tentar imaginar que o universo possa conspirar ao nosso favor.